No meio do deserto de Nevada, a apenas 130 quilômetros de Las Vegas, existe um lugar que o governo americano negou por décadas. Um lugar onde aviões impossíveis cortam o céu noturno, onde homens de preto patrulham fronteiras invisíveis, e onde os segredos mais profundos da humanidade podem estar guardados. Este lugar se chama Área 51. Bem-vindo ao Arquivos Secretos. Hoje, abrimos o dossiê mais cobiçado do mundo. Capítulo 1. O Nascimento do Segredo. Era 1955. A Guerra Fria estava no auge. Os Estados Unidos precisavam de um avião capaz de espionar a União Soviética sem ser detectado. Um avião que voasse tão alto, tão rápido, que nenhum radar pudesse alcançá-lo. A CIA escolheu um local remoto no deserto de Nevada. Um lago seco chamado Ground Lake. Isolado. Invisível. Perfeito. O projeto recebeu o nome de Aquatone. O avião seria o U-2. E o local de testes seria chamado simplesmente de Área 51. Durante anos, pilotos e engenheiros trabalharam naquele deserto escaldante sob sigilo absoluto. Eles não podiam dizer onde trabalhavam. Não podiam dizer o que faziam. Suas famílias não sabiam da verdade. Mas o segredo era impossível de manter completamente. Capítulo 2. Os avistamentos que mudaram tudo. Nos anos 1950 e 1960, algo estranho começou a acontecer nos céus de Nevada. Pilotos de linhas aéreas comerciais, fazendeiros, motoristas de caminhão, todos relatavam a mesma coisa. Objetos luminosos se movendo em velocidades impossíveis, fazendo manobras que nenhum avião conhecido poderia executar, desaparecendo em frações de segundo. O governo tinha uma explicação simples. Eram balões meteorológicos. Eram fenômenos atmosféricos. Eram ilusões de ótica. Mas a verdade era diferente. Os objetos que as pessoas viam eram os aviões experimentais testados na Área 51. O U-2 voava a altitudes de 21.000 metros, muito acima do teto de qualquer aeronave comercial da época. Quando o sol se punha e o céu escurecia, o U-2 ainda refletia a luz solar lá no alto, criando um ponto luminoso brilhante que se movia em velocidades extraordinárias. O governo sabia disso, mas não podia revelar a verdade, sem expor o programa secreto. Então, deixou que as pessoas acreditassem em OVNIs. Capítulo 3. Bob Lazar e a bomba atômica da conspiração. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar apareceu em uma televisão de Las Vegas e disse algo que abalou o mundo. Ele afirmou ter trabalhado em uma instalação chamada S4, localizada a poucos quilômetros da Área 51. E nessa instalação, ele disse ter visto e trabalhado em naves espaciais de origem extraterrestre. Não réplicas. Não protótipos. Naves reais. De outro mundo. Lazar descreveu os sistemas de propulsão das naves com detalhes técnicos impressionantes. Falou de um elemento chamado elemento 115, que seria o combustível dessas naves. Na época, esse elemento não existia na tabela periódica. Em 2003, foi sintetizado em laboratório e recebeu o nome de Moscóvio. O governo negou tudo. Afirmou que Lazar nunca havia trabalhado lá. Mas os registros de emprego dele, misteriosamente, desapareceram dos arquivos governamentais. Até hoje, Bob Lazar mantém sua história. E até hoje, ninguém conseguiu provar que ele mentiu. Capítulo 4. O que o governo finalmente admitiu. Em 2013, algo histórico aconteceu. Após décadas de negação, a CIA desclassificou documentos que confirmavam oficialmente a existência da Área 51. Pela primeira vez na história, o governo americano admitiu que a base existia, que era usada para testar aeronaves secretas, e que ficava exatamente onde todos sempre souberam que ficava. Os documentos revelaram detalhes sobre o U-2, o SR-71 Blackbird e outros programas de aeronaves experimentais. O SR-71, por exemplo, era capaz de voar a mais de 3.500 km por hora, 3 vezes a velocidade do som. Tão rápido que, se um míssil fosse lançado contra ele, o piloto simplesmente acelerava e deixava o míssil para trás. Mas os documentos desclassificados tinham lacunas. Páginas inteiras,
cobertas de tinta preta. Informações que, até hoje, permanecem ocultas. O que está nessas páginas? O que o governo ainda não quer que saibamos? Capítulo 5. A invasão de 2019. Em julho de 2019, um jovem chamado Matt Roberts criou um evento no Facebook como uma piada. O título era: Vamos invadir a Área 51. Eles não podem nos parar a todos. O que aconteceu depois? Ninguém esperava. Mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença. Outros 3 milhões marcaram interesse. O evento viral se tornou notícia mundial. O governo americano, pela primeira vez, foi forçado a comentar publicamente sobre a Área 51. A Força Aérea emitiu um comunicado sério. Avisou que a base era uma área de treinamento ativo e que qualquer tentativa de invasão seria tratada como ameaça à segurança nacional. No dia marcado, setembro de 2019, cerca de 3.000 pessoas apareceram no deserto de Nevada. Algumas tentaram se aproximar dos portões. Foram detidas. Ninguém entrou. Mas o evento revelou algo importante. A curiosidade da humanidade sobre a Área 51 é irresistível. E onde há segredo, há suspeita. Capítulo 6. O que realmente está lá dentro? Então, o que sabemos com certeza sobre a Área 51? Sabemos que é uma instalação militar de altíssima segurança. Sabemos que foi usada para desenvolver e testar aeronaves secretas que estavam décadas à frente de qualquer tecnologia conhecida. Sabemos que o governo mentiu sobre sua existência por décadas. E sabemos que ainda existem informações classificadas que não foram reveladas. O que não sabemos é tudo mais. Existem relatos de ex-funcionários que descrevem túneis subterrâneos que se estendem por quilômetros abaixo do deserto. Relatos de hangares gigantescos, grandes o suficiente para abrigar objetos do tamanho de campos de futebol. Relatos de tecnologias que desafiam nossa compreensão atual da física. São esses relatos verdadeiros? São fabricações? São distorções da realidade por pessoas que viram coisas que não conseguiram compreender? A resposta honesta é: não sabemos. E talvez nunca saibamos. Capítulo 7. O legado do maior segredo do mundo. A Área 51 se tornou mais do que uma base militar. É um símbolo. Um símbolo da capacidade dos governos de manter segredos. Um símbolo da curiosidade humana diante do desconhecido. E um símbolo de que, nem sempre, a verdade oficial é a verdade completa. Seja o que for que esteja guardado naquele deserto de Nevada, uma coisa é certa: a Área 51 mudou para sempre a forma como a humanidade pensa sobre segredos, sobre tecnologia e sobre a possibilidade de que, talvez, não estejamos sozinhos no universo. O arquivo está fechado. Por enquanto. Se este vídeo abriu seus olhos, inscreva-se no canal Arquivos Secretos. Toda semana, um novo dossiê classificado é aberto para você. Ative as notificações e não deixe nenhum segredo passar.